E eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 1. Nós vamos ler o verso 22 e 23. Estamos aí no Natal, celebrando o Natal, e nós estamos fazendo reflexões a respeito dos temas natalinos, ou o que o nascimento, temas, doutrinas que o nascimento de Jesus, então, nos ajuda aí a importância de nós lembrarmos. Mateus capítulo 1, o verso 22 e 23, o texto é conhecido, e a palavra de Deus diz assim: Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Vamos ler juntos o que diz a profecia que estava se cumprindo? Eis que a virgem... Amém, irmãos? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Hoje pela manhã eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre e lembrar a importância da doutrina bíblica da concepção virginal e do nascimento virginal de Jesus. O Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, eles fazem questão de enfatizar que o nascimento do Salvador, o nascimento do Messias, ele ocorreu dessa maneira especial, de uma maneira diferente. A virgem concebeu, o texto diz que a virgem concebeu, a concepção foi virginal, e a virgem dará à luz. O nascimento de Jesus também foi virginal, ou seja, Maria se manteve virgem da concepção até o nascimento do Salvador. A questão é, por que essa doutrina, irmãos, ela é importante? Por que lembrar disso é importante para as nossas questões de fé e para fortalecer a nossa fé? Por que isso é importante? Porque o Salvador que estava nascendo, e aí o anjo na anunciação, ele fala para Maria: você tem que colocar o nome dele tem que ser Jesus. O nome foi escolhido por Deus para o menino, não foram os pais que escolheram, o nome dele tem que ser Jesus. Por que tinha que ser Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus significa Deus, o Senhor salva, Deus é o Salvador. O Salvador, essa doutrina do nascimento virginal é importante porque o Salvador, para nos salvar, ele precisava ter uma característica muito importante, conforme o ensino do Novo Testamento. E essa característica muito importante está conectada ao nascimento virginal. Que característica é essa? Aula de EBD. Hoje na IBD, aliás, quem não está vindo para a IBD, nós não teremos EBD nas próximas 2 semanas, mas está perdendo, né? Hoje vai ser uma continuação da IBD, tá, Nelson? Tá? Vai ser uma continuação aqui da nossa escola bíblica. Que característica é essa ligada ao nascimento virginal? A santidade do Salvador. A impecabilidade do Salvador. O Filho de Deus, que estava ali nascendo, para nos salvar, ele precisava ser plenamente humano, plenamente homem, mas um homem plenamente santo, plenamente humano e sem pecado. É isso que o Novo Testamento inteiro vai mostrar, e essa característica fundamental está conectada então ao nascimento virginal, como a palavra de Deus nos ensina. Vamos desenvolver um pouco isso? Então o Salvador tinha que ser santo, plenamente humano e plenamente puro.
sem pecado. Irmãos, numa concepção natural, ou seja, quando um homem e uma mulher se unem e geram um filho, na concepção natural, a palavra de Deus diz, as Escrituras falam que acontecem duas coisas na concepção natural. A primeira, na concepção natural se forma uma nova pessoa. Quando o homem e a mulher se unem, tem a concepção natural, um filho nasce, esse filho é uma pessoa completamente distinta do pai e da mãe. Ele é distinto dos outros seres humanos, ele é distinto dos seus irmãos, é uma nova pessoa completa que está surgindo na concepção natural. E uma segunda coisa que a Escritura diz, que na concepção natural do homem e da mulher, a pecaminosidade da raça humana, que começou aonde? Onde começou a pecaminosidade da raça? Na queda de Adão, lá em Gênesis 3. Na concepção natural, a pecaminosidade da raça é transmitida para a nova pessoa que está surgindo. Então, quando meu pai e minha mãe tiveram lá sua intimidade, eu fui concebido. Eu sou uma pessoa singular. Eu sou uma nova pessoa. Eu tenho a minha personalidade. Eu tenho as minhas características. Eu tenho a minha identidade própria, que é diferente do meu pai, que é diferente da minha mãe, que é diferente do meu irmão. Eu tenho um irmão que é 2 anos mais velho que eu, e eu sou completamente diferente dele, porque eu sou uma nova pessoa. E eu herdei também a pecaminosidade da raça que começou em Adão. Eu não me tornei pecador quando eu cometi o primeiro pecado. Amém, irmãos? Quando foi que eu me tornei um pecador? Em pecado me concebeu a minha mãe. Diz a palavra de Deus no Salmo 51. Eu nasci pecador. Amém, irmãos? Se o meu pai e minha mãe tivessem me congelado com 1 dia de vida, eles tivessem me colocado numa geladeira assim, e eu ficasse congelado, eu não tinha feito mal ou bem, mas eu era um pecador. Porque a gente herda essa pecaminosidade na concepção que é chamada de natural. Agora preste atenção. Na concepção virginal do Filho de Deus, aconteceu algo que é diferente. E por isso a doutrina da concepção virginal ela é tão importante no Novo Testamento. Porque, primeiro, na concepção virginal não estava nascendo, ou não estava se formando, melhor, não estava se formando uma nova pessoa. Por que não estava se formando uma nova pessoa? E agora? Aula de EBD, vamos lá. Só falta o quadro negro aqui para a gente fazer a anotação. Por que não estava se formando uma nova pessoa? Na concepção natural se forma uma nova pessoa. Mas no nascimento virginal não estava se formando uma nova pessoa. Porque a pessoa pré-existe. A pessoa que estava nascendo pré-existia ou não? Quem é a pessoa que está nascendo? Jesus. E quem é Jesus? Ele é Deus, amém? Vamos cair na doutrina da Trindade agora, que a gente viu hoje de manhã. Ele é Deus. Aquele que estava nascendo, ele era uma pessoa eterna, pré-existente, porque ele é a segunda pessoa da Trindade. Nós cremos na doutrina da Trindade. E aí, a segunda pessoa que existia desde quando, irmãos? Desde sempre, porque ele é eterno, ele é Deus. Ele é um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu vim do Pai, diz Jesus. Eu vim de cima. Vocês estão aqui de baixo. Mas eu vim lá de cima.
Então, não podia estar nascendo ali, não podia estar sendo formada uma nova pessoa, porque a pessoa já existia. O que está acontecendo agora no nascimento virginal é que a pessoa eterna, pré-existente, a segunda pessoa da Trindade, está encarnando. Não é uma nova pessoa que está surgindo, mas a pessoa que existia está encarnando. E essa pessoa, o que está acontecendo? Ela está assumindo agora a natureza humana. É a pessoa eterna, pré-existente, que está adquirindo uma nova natureza, a natureza humana. Ele está acrescentando a sua natureza eterna e divina e pré-existente, ele está acrescentando agora a natureza humana. Por isso, o nascimento virginal, ele é importante a gente afirmar, porque é essa pessoa eterna que está agora adquirindo a natureza humana. Por isso que na teologia, meus irmãos, a gente diz que Jesus, ele é uma pessoa com duas naturezas. Jesus não tem dupla personalidade. No nascimento natural seria uma nova pessoa, mas no nascimento virginal é a pessoa que pré-existe agora que está encarnando e assumindo a natureza humana. Jesus é uma pessoa, é o Filho de Deus, que está agora assumindo a natureza humana, e ele então passa a ter, ele tem natureza divina e ele tem natureza humana. E a natureza humana que ele adquire, meus irmãos, que ele assume sobre ele quando ele, na concepção virginal, essa natureza humana é eterna. Jesus, quando voltou para o céu, na ascensão, e ele sentou no trono da glória, ele continua ou não continua com a sua natureza humana? E aí? Pergunta de teologia, irmãos, aí. Agora vocês estão tudo assim, coçando a verruga, né? Vocês estão assim, e agora? Ele continua com a natureza humana lá no céu ou não? Continua. Porque ele assumiu essa natureza humana de modo eterno. E por isso que a nossa salvação também, essa união entre a Deus e o humano em Cristo Jesus, nós temos a segurança que ela é eterna, porque ele assumiu essa natureza e fez essa união de modo eterno, não tem fim. Quando Jesus voltar, ele volta como a única pessoa, uma pessoa que volta com sua natureza divina e sua natureza humana. E a segunda questão aqui para a gente desenvolver, então, é que não está se formando uma nova pessoa, e essa pessoa agora que está assumindo a natureza humana, na concepção virginal, não estava sendo então transmitido para ela o quê? A pecaminosidade da raça. Isso é muito importante. Por isso a doutrina do nascimento virginal. É um mistério, mas é o que o Novo Testamento afirma. E essas afirmações do Novo Testamento são importantes para a nossa fé. No nascimento, porque no nascimento natural se forma uma nova pessoa e é transmitida o quê? A queda da raça humana pelo nascimento natural. No nascimento virginal não foi transmitida essa pecaminosidade da raça, portanto aquele que estava nascendo era santo, ele era sem pecado. Isso está claro em Lucas capítulo 1, vamos ler lá Lucas capítulo 1, do verso 34 e verso 35, olha o que diz a palavra de Deus. Hoje eu escolhi o pior dia, um dia quente para falar de teologia pesada, né, irmãos? Amém? Amém? Então, mas vamos lá, né? Vamos lá.
Eu que estou suando aqui, vocês estão sentados aí, né? Mas vamos lá, Lucas 1, 34, 35, olha o que diz a palavra. Então, quando é feita a anunciação para Maria, então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Eu sou virgem, eu nunca tive relações com homem algum. Verso 35, qual é a resposta do anjo? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o que, irmãos? O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Este santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Aquele que está nascendo, ele é santo. Ele é sem pecado, sem pecaminosidade. Quando eu nasci, eu já nasci no pecado, como pecador. Mas Jesus não. Jesus, ele é este santo que há de nascer. Então Jesus, ele nasce sem pecado, como aconteceu com Adão. Como aconteceu com Adão. Porque Adão foi formado por Deus por uma intervenção divina. Amém, irmãos? É muito importante a gente entender esses detalhes. Adão foi formado de um modo especial por Deus. E quando Adão ele é formado, ele é criado por Deus do pó da terra, ele tem pecado ou ele é santo? Ele é santo. Ele não tem pecado. Ele vai pecar em Gênesis 3. Mas quando ele é criado de um modo especial por Deus, ele é santo. É muito curioso que o ser humano, a primeira humanidade, o primeiro homem, Adão, que é um representante da raça humana, ele é mais do que um indivíduo, ele é o representante da raça, ele é formado de um modo especial por Deus, diz a palavra. Porque o resto da criação foi feito de um jeito diferente. Adão foi feito de um modo especial. Lá em Gênesis, quando está falando da criação, a palavra de Deus diz que quando Deus quer formar todas as espécies de plantas, de bichos, todas as espécies de vida, a palavra de Deus em Gênesis diz assim, que Deus deu uma ordem para a terra: produza a terra seres viventes. Preste atenção. Deus diz para a terra: produza a terra seres viventes. Deus diz para os mares: produzam os mares seres viventes. Ele dá essa ordem e a terra começa a produzir. É o que a ciência descobriu. A ciência diz: olha, a terra foi produzindo. Não é isso que a ciência fala? A terra foi produzindo. Foi produzindo, foram se combinando situações, foram se combinando espécies e foi produzindo as suas espécies. E isso está em Gênesis, porque Deus deu essa ordem: produza a terra, produzam os mares. E foi assim que aconteceu. Mas quando chega no ser humano, Deus não dá uma ordem para a terra. Nós não somos produto de evolução, Nós somos uma criação singular de Deus. Deus não deu uma ordem para a terra produzir o ser humano e a humanidade. Diz que Deus formou o homem. O primeiro homem que surge, Adão, ele é formado de um modo especial por Deus. Aí a palavra de Deus está dizendo que agora o último Adão, que é Jesus, ele também é gerado de um modo especial por Deus no ventre de Maria. Adão e Jesus, os dois surgem por uma ação direta de Deus. Os dois surgem sem pecado, santos, puros. Mas o que acontece com Adão? Adão cai. Adão, ele é derrotado pela tentação, por Satanás, e ele
cai no seu pecado. E o seu pecado gera a morte e a destruição. Mas Jesus, que foi, então, esse último Adão, Jesus, ele nasceu santo, e a palavra de Deus diz que ele se manteve santo até a morte, em obediência absoluta a Deus como servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele, em outras palavras, irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? É para dizer que Jesus venceu o pecado. O que é que nos mata? O que desgraçou a raça humana? O que acabou com a vida e a harmonia da vida humana na terra, irmãos? Não foi uma coisa chamada pecado? Foi o pecado. Adão caiu, não venceu a tentação e foi engolido, e com a sua queda, o seu pecado, vem todas as condenações e consequências, sendo que a pior de todas é a morte, porque o salário do pecado é o quê? A morte. No dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Adão caiu, mas a glória de Jesus Cristo é que Jesus, então, ele também é formado de um modo especial como Adão, porque ele é o último Adão, e ele, Jesus, nasce santo, e ele permanece sem pecado até a sua morte, e morte de cruz. Essa doutrina da impecabilidade de Jesus é muito importante no Novo Testamento. Por quê? Porque é justamente a vitória de Jesus que agora pode ser minha. Jesus venceu a morte. Irmãos, nós fomos derrotados pelo pecado e temos a morte, mas Jesus venceu o pecado, e vencendo o pecado, venceu a morte. Essa vitória agora pode ser transferida para nós. A vitória de Jesus sobre aquilo que nos mata, essa vitória pode ser transferida para nós. Por isso que o Novo Testamento vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele era um pleno homem, porque ele tomou a natureza humana na concepção, pleno homem, e ele foi pleno homem, com todas as limitações de um homem, cansaço, sede, as necessidades humanas plenas, mas ele não pecou. Ele foi como nós, mas sem pecado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem o quê, irmãos? Sem defeito e sem mácula. Ele não cometeu pecado, diz Pedro, nem foi encontrado engano em sua boca. E aí, Jesus venceu. Qual é a boa notícia para mim e para você? O que isso tem a ver com a gente? É que a palavra de Deus vai dizer para nós agora, e aí tem uma doutrina do Novo Testamento que a gente às vezes nem dá atenção, mas que é essencial, e ela foi desenvolvida pelo apóstolo Paulo. É uma doutrina chamada doutrina da imputação. Você já ouviu falar da doutrina da imputação? A doutrina da imputação. O que é imputar? Imputar é atribuir. Imputar é uma espécie assim de transferir responsabilidades ou méritos. Isso é imputar, é fazer uma transferência. E por que a santidade do Cordeiro, Jesus assume a natureza humana, ele se torna plenamente homem, filho de Deus,
e ele vence como homem, ele vence o pecado. Por que isso para nós é importante? Porque conforme essa doutrina da imputação, Jesus pode agora transferir para nós os seus méritos, a sua justiça, porque a palavra de Deus diz que Adão pecou, e aí foi imputado sobre nós o pecado de Adão. Jesus venceu a morte, pode ser imputada para nós a vitória de Cristo, porque assim como foi imputado a ofensa e a condenação de Adão foram imputadas para toda a raça, assim também os méritos de Jesus podem ser imputados para nós agora, para aqueles que creem. Vamos desenvolver um pouquinho isso. Adão e Jesus, eu falei aqui, eles são cabeças de raça, assim que a teologia se refere a eles. Tem o primeiro Adão, que é Adão, e tem o último Adão, que é Jesus. O primeiro Adão é o cabeça da humanidade caída, Jesus é o cabeça da humanidade redimida. E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar a comparação entre esses dois. Entre essas duas pessoas, o apóstolo Paulo vai trabalhar. E ele trabalha isso de um modo especial em Romanos capítulo 5. Depois você lê em casa, mas eu quero ler com você Romanos 5,12. Para começar aqui, Romanos 5,12. Em Romanos 5, fazendo a comparação entre o primeiro Adão e o último Adão, que é Jesus, esses dois cabeças de raça, ou representantes da humanidade, um representa a humanidade caída, o outro representa a humanidade redimida. Ao fazer a comparação, Paulo diz algo extraordinário. Olha o que ele diz aqui em Romanos 5,12, para a gente começar. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também o que, irmãos? Assim a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A grande questão desse versículo, onde Paulo agora vai começar um argumento de comparação, a grande questão nesse versículo, meus irmãos, é a seguinte: nós precisamos entender o que significa a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Em que sentido Paulo está falando aqui que todos pecaram? E porque todos pecaram, a morte passou então para todos os homens. Em que sentido todos pecaram de forma que todos morrem? E aí só duas respostas são possíveis. E essas duas respostas na história do cristianismo foram incorporadas por dois monges lá há milhares de anos atrás, há quase 2.000 anos atrás, lá 1.700 anos atrás. Dois monges, eles incorporaram a resposta a essa questão. Em que sentido Paulo está dizendo que todos pecaram? Um se chama Pelágio e o outro se chama Agostinho. Alguém já ouviu falar de Pelágio e Agostinho? Esses dois. O Pelágio dizia que todos pecaram no sentido assim de todos pecaram como Adão. Como Adão. Assim como Adão pecou, todos pecaram. E nós morremos, dizia Pelágio, nós acabamos morrendo então por causa dos pecados que nós cometemos. Pelágio dizia assim: as pessoas nascem boas, as pessoas nascem boas, elas começam a viver e chega um momento que elas, igual Adão fez, elas pecam, e elas morrem, a morte alcançou, diz Paulo aqui, né? A morte passou para toda a humanidade, a morte passa para a pessoa, quando essa pessoa que nasceu boa, ela comete o primeiro pecado, aí a morte é passada para ela. Isso é Pelágio. Aí o Agostinho dizia assim: não, isso aí é heresia, Pelágio, isso está errado, não é isso que a palavra de Deus ensina, nós não morremos por causa dos pecados que nós cometemos. Pelágio dizia: todos pecaram como Adão, e Agostinho dizia assim: não, todos pecaram em Adão. É diferente. Agostinho dizia, não morremos por causa dos pecados que nós cometemos.
Nós morremos por causa do pecado original, o pecado de Adão. Os pecados que nós cometemos só são consequência daquele pecado de Adão. O problema todo foi aquela ofensa de Adão. E aquela ofensa gerou toda a desgraça. E nós só, quando a gente erra e nós somos pecadores e cometemos falhas, só é consequência daquilo. Mas desde que eu nasço, eu já nasço pronto para morrer, porque a condenação da morte está sobre toda a humanidade. Quem tem razão? Pelágio ou Agostinho? E aí a gente não precisa se descabelar, os que têm cabelo ainda, né? Não precisam se descabelar, porque o apóstolo Paulo explica no próprio texto que nós lemos. O apóstolo Paulo explica quem tem razão, e o apóstolo Paulo, ele viveu mais de 300 anos antes de Agostinho, então o apóstolo Paulo vai dizer assim: quem tem razão nessa briga é Agostinho. Nós não morremos por causa dos pecados que nós cometemos. Nós morremos porque a humanidade caiu no pecado de Adão. Quando Adão pecou, a humanidade caiu. O apóstolo Paulo diz isso no mesmo texto, os versos 15 e 18. Vou pedir para colocar Romanos 5, 15, e depois vamos ler o 18. Aí o Paulo explica o que significa aquilo que ele disse no verso 12: porque todos pecaram. Ele diz assim: mas o dom gratuito, verso 15, mas o dom gratuito não é como a ofensa. O que ele vai dizer agora, irmãos? Olha só, porque se muitos morreram pelo quê, irmãos? Sublinha isso. Por que a morte alcançou a todos? Por causa da ofensa de um? A morte não nos alcançou por causa das nossas ofensas. A morte nos alcançou, ela passou para todos os homens por causa da ofensa de quem, irmãos? De um só. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Verso 18, fica mais claro ainda. Vamos ler juntos a primeira parte do verso 18? Vamos ler juntos? Portanto, assim como para a condenação, para o juízo sobre todos os seres humanos, para a condenação, veio por causa dos nossos muitos pecados ou por causa de uma ofensa? O que Paulo está dizendo? Por causa de uma ofensa, por causa da queda lá em Adão. Por isso que alguns teólogos dizem que esse verso 12, que diz assim: assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, pode ser traduzido assim: assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos nós participamos do pecado dele. De quem? De Adão. Aí, se você não dormiu, ainda está prestando atenção, se você não está pensando, sei lá no que, você está prestando atenção, você ia perguntar o que eu perguntei quando eu ouvi isso, e quando isso me foi ensinado. O que eu perguntei? O que você tem no coração aí? Sabe o que eu perguntei? Isso não é justo. Isso não é justo. Foi isso que eu perguntei. Foi essa a minha primeira reação. É justo Deus condenar o mundo todo por causa da desobediência de um só homem? É justo, irmãos? Se você não dormiu, prestou atenção, você está. Se você dormiu, bem-vindo, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Mas se você não dormiu, a pergunta que vem é essa: peraí, é justo Deus condenar a humanidade inteira por causa do pecado de um só homem? E daquele episódio,
E quando eu estava conversando essa semana com a minha esposa, a Cristina, ela falou assim: rapaz, nós vamos ter que ter uma conversa séria com Adão quando a gente chegar lá. Ai, Adão. Primeira pessoa que eu quero procurar depois de Jesus e do apóstolo Paulo é Adão. Adão, vem cá. Adão, o que você fez, Adão? Aí o apóstolo Paulo vai falar assim: vocês não entenderam. É justo? O apóstolo Paulo vai dizer assim: não, peraí, na verdade, meus irmãos, essa regra que Deus colocou é a nossa salvação. Essa regra que Deus pôs, de que nesse pecado, Ele estaria condenando nesta ofensa toda a raça humana caindo, porque a condenação passa e porque a corrupção de Adão nos é passada por geração natural. Esta regra, na verdade, é a nossa salvação, porque é justamente essa mesma regra que Deus pôs, de que o pecado de Adão me é imputado, é porque Deus pôs essa regra, que o pecado de Adão me é imputado, é que agora Deus pode me salvar, porque a justiça de Cristo, o último Adão, que não pecou, também me pode ser imputada. Então é justamente por causa dessa doutrina da imputação, da transferência, é que nós podemos ser salvos. Na vinda de Jesus aconteceu esse último Adão, esse representante agora de uma nova humanidade. Aconteceu uma dupla transferência. A minha corrupção e condenação foram transferidas para Jesus. E aí a santidade e a justiça de Jesus foram transferidas para mim. E é justamente porque Deus fez essa regra da imputação e da transferência que agora, assim como em Adão, quando eu estou vivendo só na vida biológica, adâmica, me é imputada a ofensa e a condenação de Adão. Quando eu saio agora dessa vida em Adão e me uno agora ao último Adão, Jesus Cristo, por meio do arrependimento e fé, do mesmo modo agora a vitória de Jesus também pode ser transferida para mim. E é exatamente por isso, porque existe essa determinação de Deus da imputação, é que eu e você, meus irmãos, podemos ser salvos. Essa é a palavra do Evangelho. E Jesus, nós transferimos para Ele a nossa culpa, e Jesus nos transfere a sua justiça. Ele toma sobre si a nossa culpa, e Ele nos dá gratuitamente agora os seus méritos, e é por isso que nós podemos ser salvos. Então Jesus, meus irmãos, Ele venceu o pecado, e essa vitória, essa justiça, esse mérito pode ser imputado e transmitido a cada um de nós. Quando nós nos unimos a Cristo por meio do arrependimento e fé, a palavra de Deus diz que é isso que acontece. Para encerrar, é por isso que Jesus, conversando com Nicodemos, Jesus fala uma coisa importante. Ele diz assim: não fique admirado por eu dizer, você tem que nascer de novo. Não fique admirado, Nicodemos, por eu dizer. E ele não diz assim, você, Nicodemos, ele fala vocês no plural. Vocês precisam nascer de novo. No meu nascimento natural, eu recebi a condenação do pecado de Adão, a corrupção daquele pecado.
a queda da raça humana. No meu primeiro nascimento, nascimento natural. Aí Jesus fala assim: e agora vocês precisam de um novo nascimento, o nascimento espiritual. Vocês precisam agora da regeneração. Regenerar é criar de novo, é o regênesis. Vocês precisam nascer de novo, diz Jesus. E através do arrependimento e da fé em mim, vocês têm essa experiência desse nascimento espiritual, que é a da regeneração. E nesse nascimento, nesse nascer de novo, você sai agora daquele tronco de Adão, e você se une agora ao tronco de Cristo. E assim como em Adão foi imputado a mim toda a condenação, agora em Cristo Jesus também me pode ser imputada a justiça de Jesus, a graça, a salvação de Jesus. E tudo isso tem conexão com o nascimento virginal. Essa doutrina inteira tem essa conexão. Por isso, meus irmãos, a gente não pode ignorar nenhuma doutrina da palavra de Deus. Nós temos que nos esmerar para tentar entender tudo. E essa é a nossa segurança em Cristo Jesus. Eu estou agora debaixo, eu estou conectado à videira de Cristo, não mais à videira de Adão, mas à videira verdadeira que é Jesus. E os méritos de Jesus, eles estão sobre mim, e por isso eu posso descansar. Eu não vou entrar no céu porque eu sou bonzinho. Eu não vou entrar no céu porque eu não falo palavrão. Eu não vou entrar no céu porque eu não uso droga, nunca roubei, nunca matei, nunca traí. Não é por causa disso que eu vou entrar no céu. Eu sou um pecador. Eu só vou entrar no céu porque os méritos de Jesus me foram imputados. A justiça que me faz entrar no céu não é minha, é a justiça de Jesus que me foi transferida graciosamente por Deus. Amém, irmãos?